Agora, para vocês verem que não está restrito esse caos todo, seja no serviço público mais essencial como o metrô, na extrema Zona Leste, a bandidagem também fazendo as suas vítimas aí em Pirituba, mas já em Santo André, meus amigos, na Grande São Paulo, os bandidos não se deram nada bem, aquecendo o coração de tantos e tantos como o nosso delegado Palumbo, por exemplo. Os ladrões, as imagens estão aí projetadas na tela também para todos vocês assistirem. Os ladrões chegaram a abordar o motociclista que estava ali chegando em casa depois de todo o trabalho dele. Mas os criminosos não estavam contando que policiais da 4ª Companhia, do 10º Batalhão, chegassem bem na hora ali da abordagem deles, que ainda bem foi frustrada. Um homem foi preso, outro conseguiu fugir, mas sempre há de se exaltar também quando o trabalho policial é bem realizado. Jess Peixoto, sua reação. Aqui a gente vê a importância da ronda, né? Uma ronda usual, eles possivelmente não devem ter visto a polícia vindo ali na virada da rua e foram pegos. Pelo menos um deles foi pego, assim. Então, de fato, é muito importante essas rondas. Sempre é bom ter esse patrulhamento da polícia, porque gera cenas maravilhosas como essa. Não foi um dia que o crime venceu. Graças a Deus, que bom que eles conseguiram parar esses atrozes em curso. Quer comentar aí, Pepe? Não, o ponto interessante, né? A gente fica criticando a atuação da polícia, né? Essa foi uma atuação precisa e correta dos policiais, né? Então, aplauso aí a polícia que realmente exerceu a força de forma proporcional, derrubou o rapaz que estava furtando, né? Imobilizou ele, conseguiu salvar a pessoa que estava sendo roubada. Então, realmente merece aplauso essa atuação da polícia nesse caso específico aqui. A gente critica ou tem que criticar e tem que elogiar quando é caso de elogio mesmo. E é muito importante trazer cenas como essa, porque naturalmente, como nosso dever do jornalismo é sempre informar o cidadão, acaba sendo muito mais comum a gente trazer cenas, infelizmente, de desvios da polícia, porque as cenas corretas, né, o trabalho exemplar da polícia acontece todo dia. Todo dia. Então, é importante que a gente possa também valorizar os bons policiais, valorizar o trabalho adequado em defesa da sociedade contra a criminalidade, sempre que possível. E é o caso nessas imagens bonitas de os policiais chegando de forma eficiente e sendo capazes de atuar com precisão para defender a sociedade. Todo mundo que quiser ficar aqui ouvindo, usando óculos cor-de-rosa ou ficar assim, nesse auto-engano permanente, eu acho que o Morning Show tem feito um trabalho aqui fundamental para dar a real. A gente vive uma guerra civil não declarada, a verdade é essa, e é aquela sensação, né, que 30 mil ou 40 mil voos que são bem executados por dia não ganham as manchetes. E é da natureza humana. Mas há de se exaltar quando, numa situação de altíssima periculosidade e complexidade como essa, os policiais são efetivos e cirúrgicos também, para mostrar que essa é a grande maioria. Essa é uma cena dentre uma imensidão diária que a gente, com certeza, não dá o devido valor, mas a gente faz questão aqui de exaltar também, não poderia ser por menos, não é isso, Jess? Não, perfeito. E é importante que a gente faça esse papel, porque é uma profissão que toma muito, ganha mal, não é valorizada no Brasil. Pensa que é, dentro de uma guerra civil como a nossa, todo dia sair de casa sendo um policial que está ali no dever de servir, está ali no dever de nos proteger contra um crime organizado, armado até os dentes, contra diversos tipos de corrupção institucional que não estão só na polícia, não se engane, a gente já falou muito aqui sobre venda de sentença também. Então, assim, sobre todo esse pilar, sobre toda essa dificuldade que a gente passa com a segurança no nosso país, essas pessoas, esses policiais, eles saem todo dia para te proteger, para me proteger e fazer um ótimo trabalho. Então, assim, é de se louvar. Essas são cenas que acontecem todos os dias, mas que muitas vezes não vêm a público. E parabéns a toda a nossa força policial do Brasil inteiro. Eu sou a favor, Marinho, que as imagens de câmeras corporais dos policiais sejam também divulgadas pela própria corporação para trazer a público exemplos do trabalho eficiente e bem feito dos próprios policiais. Porque você trazer cenas como essa é importante, inclusive, para aumentar o nível de confiança da sociedade com a polícia. E a gente sabe que esse é um indicador fundamental para a cooperação, para que a população se sinta à vontade para cooperar com a polícia, fazendo as denúncias sobre os crimes e
enfim, tendo uma harmonia social mais adequada, é fundamental trazer exemplos como esse. A gente tem, como muito bem colocado aqui por todos, está longe de ser uma função fácil de ser bem realizada, então a gente tem que fazer todo tipo de exaltação aqui quando realmente a coisa funciona. Eu tenho certeza que são várias cenas como essa que não são dadas o devido valor dia após dia. Morning Show vai na contramão e faz questão de sublinhar aqui as ações bem realizadas. 10 horas e 11 minutos por aqui, pessoal. Quero perguntar aqui para Jess Pumano, para o Pepe e a você também, se vocês já assistiram a série, realmente Arrasa Quarteirão, que foi a série Breaking Bad. Já viram? Eu vi alguns episódios, eu não vi a série toda. Eu não vi. Mas sabe, em linhas gerais, a sinopse, sei. Certo? Eu ouso dizer que Breaking Bad virou tão importante para o mundo da criminalidade moderna, tanto quanto a saga do Poderoso Chefão foi para as organizações criminosas e o submundo mafioso dos anos 70. E vocês vão ver e entender por quê. A Operação Eisenberg desarticulou uma quadrilha que era o verdadeiro Breaking Bad no Brasil, e as notícias chegam a ser assustadoras os detalhes. Isso porque os criminosos, meus amigos, eram responsáveis por fabricar e vender metanfetamina em São Paulo e contavam até com a participação da máfia chinesa e do PCC. Parece um enredo de um filme, mas não, é o Brasil real, é a nossa realidade dia após dia. Só para vocês terem uma noção, pessoal, ao menos 60 pessoas, na maioria estrangeiros, que moram no Brasil, foram alvos da operação, bem realizada, e a ação também resgatou mulheres chinesas que faziam parte de um esquema de exploração sexual. Parece, assim, o fundo do poço assim, uma coisa depravada, né? Parece que reúne todos os elementos para mostrar que é o submundo, assim, na essência. Queria te ouvir, Pepe, que a gente viu até um caso muito parecido em Santa Catarina, com o mesmo nome, a operação com o mesmo nome, Operação Eisenberg, sendo bem sucedida recentemente. Um ponto interessante nessa série Breaking Bad, Marinho, é que você fica compactuado com o personagem principal, né? Que Walter White. Que é o professor de química, né, do ensino médio nos Estados Unidos, que descobre que tem câncer no pulmão, sim, endividado, e aí ele resolve mexer criando as drogas para poder vender e sustentar. Então, o plot da série é exatamente esse, né? E você acaba ficando a favor do personagem principal, né? Porque o cara tá doente, tem câncer, tá endividado. Qual caminho que ele tem, qual a solução que ele tem para sair dessa vida, né? Com uma certa dignidade. Então brinca com essa dualidade a série. Então, a série é muito interessante por causa disso, né? Agora, mas no caso específico que a gente está vendo aí, sim, né? O nome da série não condiz com a realidade do mundo real, né? Máfia chinesa, PCC, o que há de pior na criminalidade do mundo, né? Querendo vender metanfetamina, né? Que é o produto da bala, do êxtase, né? Para poder ganhar dinheiro numa época que as pessoas compram para poder curtir a festa do final de ano, né? Então, você vê que realmente, Marinho, a engrenagem, né, da organização criminosa está muito bem montada. E era transnacional, ela não fica só na região do Brasil, não é? Então, até que várias pessoas que foram presas nessa operação são estrangeiros. Ou seja, vieram para o Brasil para mandar dinheiro para fora do Brasil e para pegar o mercado brasileiro com droga. Ou seja, a questão é muito mais complexa. Então, ainda bem que é uma operação que, teoricamente, até onde eu sei, foi bem sucedida pela polícia. Apesar dele ser uma espécie de anti-herói, um herói trágico, o personagem principal da série Breaking Bad, aparentemente o pessoal esquece qual foi o desfecho da história. E aqui eu vou dar um spoiler sem dó, até porque a série já está aí para sempre. Ele acaba sem amigos, sem familiares, morre de maneira trágica, solitária, e acaba que é quase que todo o destino de todos os marginais que operam na clandestinidade, infectando toda uma geração de brasileiros e cidadãos indefesos mundo afora. Mano? Pois é, o que eu chamo a atenção é para a associação entre os crimes, né? Porque a gente está falando de uma quadrilha que não apenas fabricava e vendia drogas, mas também tinha pessoas presas para serem exploradas sexualmente, né? Então, basicamente, escravas sexuais, o que é algo absolutamente repugnante. E eu chamo a atenção para isso porque, geralmente, essas quadrilhas muito articuladas, que funcionam como uma espécie de multinacional do crime, funcionam como empresas superestruturadas e, como empresas superestruturadas, fazem uma diversificação dos seus negócios. Então, não tem apenas um carro-chefe para a sua lucratividade criminosa, mas diversificam
com outros crimes em série. E isso é algo muito grave, porque quer dizer que certamente o potencial financeiro desse tipo de organização é gigantesco, o que nos leva a prever os próximos passos, que infelizmente com a prisão desses, tudo indica que a quadrilha será muito em breve recomposta com novos personagens desempenhando os mesmos papéis, porque enquanto for extremamente lucrativo esse tipo de atividade, haverá criminosos tentando desempenhar esse tipo de trabalho. Será que os quadrilheiros vão estar em metástase e criar novos tentáculos e novas células aí do crime organizado, como o Mano colocou? É bem possível, mas pelo menos essa galera que foi desmantelada e vai parar na cadeia, agora eles vão ter que mudar de série, né? De Breaking Bad, vão precisar começar a assistir a Prison Break. Eu acho que essa é a melhor solução e alternativa que restou a eles. Minha cara, Jess Peixoto. Não, super concordo. E aqui a gente vê um outro exemplo, né? Muito se fala a guerra contra as drogas está perdida. Isso é uma operação do DENARC, né? Que é voltado para a prevenção desses casos de narcotráfico. E aqui a gente também tem que louvar os policiais. Foram mais de 280 policiais envolvidos nesta operação apenas na manhã do dia em que, de fato, foram deflagrados os mandatos. Então, assim, a realidade é que operações como essa mostram que ainda é, sim, possível combater o crime organizado, é possível combater o tráfico de drogas, é possível desmantelar. E que esses crimes, eles nunca estão isolados, que é o que o Mano disse. Não é só tráfico de drogas, é sempre tráfico de drogas e algo a mais. Que é o que coloca, muitas vezes, desmonte de carro, coloca também questão de exploração sexual, tráfico humano, tráfico de armas. Então, assim, no final das contas, o tráfico e o crime organizado, eles estão muito ligados. Por isso que toda uma discussão, às vezes, sobre o trabalho da polícia, a corrupção em alguns setores da polícia, essas maçãs podres, ela é tão essencial. Porque a gente precisa dessas operações não serem, André, muitas vezes ditas como públicas. Sim. Ou seja, esse repasse de informação, que foi o caso lá do Vinícius lá de Guarulhos. Então, assim, quando a gente vê essa força policial conseguir orquestrar tantas prisões de tantos chefões, tá? Tinha gente que realmente não é o cara que entrega, não. Pegaram chefões chineses dentro disso. Então, isso é muito importante. Eu queria só trazer uma reflexão aqui, Jess. Jogo rápido também. Você acha que a operação mostra claramente que a guerra às drogas é possível, né? Mas veja só, a gente mobilizou 300 policiais, aproximadamente, por uma operação que não vai nem fazer cócegas, né? Como bem o Mano colocou aqui, tem milhares de cabeças e tem milhares de soldados que vão ocupar agora o lugar da liderança e vão continuar vendendo as drogas. Então você acha que, de fato, né, a guerra às drogas é uma política que a gente tem que implementar, continuar implementando no Brasil? Eu entendo que não. Eu entendo que não, porque não vai dar em nada isso aí. Sim, e eu vou te falar o porquê. Porque quando a gente olha para a estrutura desse crime, nesse caso eu não sei se essa máfia, se esse grupo vai votar da mesma forma. Até porque, como eu disse, pessoas importantes, até mesmo no internacional, que estavam no Brasil, foram presas e serão deportadas. Essas pessoas não vão fazer mais parte desse sistema, pelo menos não no nosso país. Tem mais 500 desses. Mas tudo bem. Mas aí a grande questão é, Pepe, a gente acabou de falar aqui de mulheres que estavam sendo usadas, por exemplo, como tráfico sexual. Vale a pena. Vale a pena desmantelar o tráfico, vale a pena desmantelar o crime, vale a pena que a gente faça a nossa legislação ser cumprida. Vale a pena desmantelar o crime, desmantelar o tráfico, eu concordo com você. Eu só não concordo com essa política aí de guerra às drogas que não resolve a situação. Pelo contrário, vai ter mais tráfico no Brasil, vai ter mais drogas no Brasil, vai ter mais violência no Brasil, vai ter mais tráfico de sexual no Brasil. Por quê? Porque a política de guerra às drogas, as drogas ganham de goleada da gente. Lembrando que a gente acabou de ganhar. Você me permite? Não, tá perdendo. Não, é que nem... Conhecem, lembra da Hidra, aquele monstro da mitologia grega? Tem que cortando as cabeças uma por uma. Não é uma coisa assim, aí você vai o quê? Entregar os pontos? Tacar a toalha? Pensar diferente. Ficar numa postura fatalista que é isso aí? Não, peraí. Até porque esse argumento, ele vale para qualquer tipo de crime. Ele vale, por exemplo, para o tráfico sexual. Quando você desmantela uma quadrilha, ainda vão ter pessoas a ocupar aquilo. Agora, a gente viu, só para vocês terem uma noção, o mesmo nome, Operação Eisenberg, Polícia Catarinense, em março, desmantelou um gigantesco, colossal laboratório de haxixe e maconha por lá, em Santa Catarina. Em julho, aqui também, no bairro da Aclimação, não sei se vocês lembram, uma máfia chinesa também, algo em torno de R$1 milhão no valor ali de todas as drogas apreendidas, também foi desmantelado. Que história é essa desses chineses vindo achar que o Brasil virou essa várzea e poder operar, enfim, esses laboratórios? Tem que entender, isso aqui é um tema, inclusive, que vale a pena a gente dar uma investigada e trazer na sequência com mais informação e robustez nos próximos programas, claro. Por que os chineses estão achando que isso aqui virou a Disneylândia da droga, né? A ver.